Uma maneira de fazer uma nova cama sem escavação, usando uma antiga estrutura de palete e um pouco de papelão, algum composto. Estamos em meados de março, no equinócio, uma linda época do ano, e é o momento de preparar a terra para o plantio imediato. Então, para começar, vou tirar isso do caminho, porque para cuidar do gato enquanto eu... Muitas vezes há um pouco de trabalho de pré-preparação a fazer. A história daqui é que eu fiz um pequeno minhocário temporário ali. Isso terá alta qualidade. Não consigo resistir, vou pegar uma pá. Isso é composto, não é solo. Não estou cavando o solo, é apenas um lindo composto. Uau! Usando isso para uma nova cama sem escavação é ótimo. Mas e quanto às ervas daninhas? Eles se empolgaram um pouco aqui na borda, como tantas vezes acontece. E é isso que eu vou usar uma pá, na verdade, em 1 minuto. Eu só vou cortar coisas como o botão de ouro, porque está na borda. Se estivesse no meio, eu não me preocuparia, mas porque está na borda, eu não vou conseguir tirar todas as raízes, mas o suficiente para realmente retardar seu crescimento. Eles vão colocar papelão por cima, mas antes disso eu vou nivelá-lo. Se você tem um terreno, quando começa a não cavar, ou qualquer tipo de trabalho realmente, para a jardinagem, que é mais ou menos assim, você precisa apenas nivelar os montes e as depressões. Porque este é um composto que é simplesmente lindo, vou usá-lo no chão sobre o papelão. Se fosse solo, eu pegaria uma pá afiada como esta. Esta é uma pá de cobre. Na verdade, tem uma lâmina muito afiada e você poderia apenas raspar as partes superiores do solo e colocá-las no que eram depressões e assim nivelar todo o terreno. Isso não é sobre a inclinação do solo, mas é mais sobre irregularidades onduladas. Apenas para torná-lo mais ou menos nivelado, torna muito mais fácil quando você coloca o papelão para baixo. Tudo meio que adere ao chão, não literalmente, mas por cima. E então você compõe, você pode nivelar na superfície dele. Então vamos lá, vou começar com isso e vamos ver o que acontece. Então eu fui um pouco particular sobre remover bordas muito extremas da ranúnculo rastejante. Isso é ranúnculo rastejante. Então se você tem isso, conhece essas raízes fortes e tenazes, e há muitas aqui. Você não está vendo tanto porque cortamos essa grama regularmente nos últimos 4 anos. Era bem selvagem antes disso. Agora tenho uma borda limpa, o que facilitará tudo. Estamos subindo até a placa existente. Embora o quadro do palete tenha sua própria pequena placa lá também. Plástico. Se já viu plástico no chão em compostagem, coloque-o no bolso. Ele não deve estar no jardim. Estou deixando as ervas daninhas aqui em parte para fazer um ponto. No início da escavação, você não se preocupa muito com o que está lá, a menos que seja uma borda vigorosa como essa, ou ervas daninhas lenhosas como silvas. Nesse caso, uso a pá para cortar o caule principal até cerca de 10 centímetros de profundidade. Mas, novamente, não escavando todo o terreno. Não se trata de escavação, mas de perturbar minimamente o solo da forma mais prática, sem nunca deixar de fazê-lo. Também para a velocidade. Então, a parte da velocidade eu realmente preciso mover esse composto. Não quero colocá-lo embaixo do carro, mas sim mais em cima. Então eu vou apenas levantar esse composto e colocá-lo em um balde, e talvez lá, e então eu terei um terreno nivelado, e você verá o papelão sendo colocado. A beleza disso é muito menos afiado que o cobre. Então, para apenas arrumar os últimos pedaços onde eu não preciso cortar através de qualquer coisa, é uma ótima ferramenta e também a usei para carregar a carriola. Acredito ou não,
Isso é esterco de vaca. Na verdade, parece um pouco com esterco, até cheirar isso, e é um pouco grumoso. É isso que vamos usar em cima do papelão como a camada base. O composto pode ser praticamente qualquer coisa, mais ou menos decomposta. Controle de ervas daninhas com caixa. Mal preciso disso lá. Não é necessário usar papelão, a menos que haja muitas ervas daninhas no início. Isso por si só ajuda a fazer esse ponto. Então, eu não tenho o suficiente aqui. Coisa sobre esse vento é que ele vai fazer isso. Soprar para longe. Então, eu preciso colocar essa gola de palete bem rápido. A gola de palete é uma coisa opcional. Eu apenas aconteço de ter uma sobressalente. Então pensei que isso poderia ser bom. A gola de palete é temporária, então está mantendo a cama em forma, enquanto o composto meio que se acomoda e a torna meio estabilizada para como vai ser a longo prazo a forma da cama. Provavelmente podemos tirar essa gola de paleta em alguns meses. O composto terá diminuído bastante e o papelão também terá se decomposto até lá. Agora, isso só é um problema se você tiver muitas ervas daninhas e não há preocupações, mas ao redor das bordas. Novamente, sempre são as bordas com as quais eu realmente me preocupo, então vou passar o papelão fora da cama se você estiver usando papelão, sabe? Não coloque apenas sob o seu composto na cama, você tem que estendê-lo sob a estrutura. É aí também onde uma estrutura é útil, pois vai segurar o papelão na borda. Pelo menos neste ponto você verá que vou colocar algumas pedras ou galhos em cima do papelão do lado de fora onde não tem nenhum composto. Não vou cobri-lo no que se torna um caminho ao redor da cama. Não vou cobrir isso neste ponto. Então o que vou fazer agora é colocar papelão onde estou vendo ervas daninhas, tanto na borda da cama quanto ao redor do perímetro dela. E então vou colocar este composto. Inicialmente pode ser qualquer coisa. Lascas de madeira velha, eu tenho um monte de lascas de madeira velha, vou colocar um pouco disso também. E pode ser seu próprio composto caseiro irregular, pode ser composto com muitas sementes de ervas daninhas. Na verdade, essa é a camada inferior de uma nova cama. É um ótimo lugar para perder todas essas sementes de ervas daninhas, porque elas não podem crescer na escuridão de qualquer coisa que você coloque em cima delas. Então estamos falando aqui de uma camada inferior. E então há a consideração de quão profundo, não vou ir quase até o topo, isso seria bastante profundo. Uns bons 15 centímetros eu deveria ter medido primeiro, mas algo entre 10 e 15 centímetros, de qualquer maneira. Então vamos ver como nos saímos. O que tem neste saco é algo que eu acabei de... Durante o Natal eu estava olhando para um monte de lascas de madeira, provavelmente com 2 anos de idade. E eu passei por uma peneira independente para reduzir a meio polegada ou 12 milímetros. E obviamente é bastante lenhoso, eu não gostaria de tentar cultivar em uma cama preenchida com isso, mas como uma camada base e para estimulação fúngica a longo prazo, estou feliz em colocá-lo. Mas na minha experiência não é bom colocar muita madeira ou material não decomposto no fundo de uma cama. Já passei por isso antes com esterco que não estava completamente decomposto. Eu cultivei alguns repolhos e eles ficaram muito amarelos por causa da competição do esterco não decomposto abaixo.
mas não havia muito mais, então esta é apenas uma camada base. E então, vou colocar o composto de ervas daninhas em cima disso, depois vou adicionar o que tem. Ainda tem bastante raízes de ervas daninhas, então isso também pode ir perto do fundo do canteiro, se você tiver isso, sabe, isso poderia ir agora, mas você poderia colocar folhas de árvores, sabe, com moderação, todos esses tipos de coisas. Contanto que eu diria que o topo é mais ou menos isso, digamos 5 a 7 centímetros, 2 polegadas, é um bom composto. Como você verá, nós vamos conseguir Então isso não demorou muito, isso é muito composto. Isso é algo que eu estou sempre respondendo como eu totalmente entendo. Se você não tivesse tanto composto, use menos ou faça uma cama até metade desse tamanho ou qualquer uma dessas opções. Por que colocar tanto no início? Isso não é apenas para este ano, é para 5 anos e até mais no futuro a fertilidade deste composto. O que ele está fazendo é ajudar inicialmente muito a sufocar as ervas daninhas que estão aqui existindo e vai nos proporcionar uma colheita fantástica. Então, para esta área de terra, se você só tivesse uma pequena área de terra, esta é uma maneira de aproveitá-la mais. Você terá uma colheita maior. Você também deve ter notado que eu estava andando um pouco sobre ela. Certamente você não vai fazer isso, certo? Neste estágio é muito bom, na verdade, porque o composto é macio, as plantas não gostam de enraizarem muito ar e elas precisam de ancoragem. E eu não estou compactando o composto com essa famosa palavra ao fazer isso, estou firmá-lo. É uma coisa totalmente diferente, é apenas torná-lo assim que está em um estado em que as plantas se sentem felizes em estar lá e podem obter o suporte de que precisam. Certifique-se de firmar as bordas também. Filtre as bordas, e enquanto eu estava fazendo este trabalho, eu notei 2 ervas daninhas em particular que geram muita preocupação. Uma é a grama de trigo, então essa é a clássica grama de trigo relacionada à grama de caranguejo e à grama de bermuda, sendo que a grama de bermuda é mais vigorosa. As pessoas se livraram da grama de bermuda em 1 ano, removendo-a regularmente com uma pá devido às suas raízes rastejantes. Sempre haverá algumas tentando entrar pela parte externa, por isso é importante colocar o papelão ao redor da borda. Essas, que alguns de vocês podem conhecer, são a campainha com volvulus. Tem bastante aqui. Então eu espero que algumas apareçam através deste composto e eu só precisarei continuar removendo-as usando uma pá ou simplesmente puxando-as para fora. Você acaba desgastando isso eventualmente. Eliminamos isso em 2 verões. Você sabe, isso pode parecer muito, mas na verdade o tempo voa e é sempre muito agradável. Você economiza tanto tempo. Então, isso que você poderia dizer é a principal razão para usar uma quantidade decente de composto é a economia de tempo. No meu jardim principal aqui, que é meio acre, ou quase 2.000 metros quadrados, gastamos pouco tempo capinando. E isso é um grande ponto positivo, sabe quanto tempo você tem, então. A maneira como eu vejo isso ao usar uma grande quantidade de composto no início é sim, né? Você está gastando mais no composto, mas se você pode pagar por isso, é o melhor investimento que você pode fazer, porque vai te dar tempo indo adiante e talvez use algum desse tempo para fazer mais composto por conta própria. Há várias formas de ver isso e você sabe que é um trabalho bastante construtivo, adicionando fertilidade. Se você precisa continuar removendo ervas daninhas, bem, é isso.
Você está apenas removendo ervas daninhas do seu jardim, não está adicionando nada. É assim que vejo, sempre tem um pouco de grama de trigo novamente. Então, se eu vejo isso, não te preocupe que possa haver algumas escondidas ali, porque esta é a chance de tirá-las e eu já vi isso acontecer. Vou colocar isso na pilha de compostagem, você pode compostar. Então, uau. É basicamente isso, na verdade. Vou parar por aqui, tem uns 10 centímetros, poderia colocar um pouco mais. Sabe, eu não quero fazer isso parecer como muito disso são regras e quantidades fixas ou algo do tipo. Para finalizar, vou mostrar algo divertido que você pode fazer neste momento. E isso é plantar uma batata. Na verdade, eu estou guardando isso na realidade para uma sessão de fotos que estou fazendo no início da próxima semana. Isso é apenas para mostrar que você pode fazer isso. Temos a batata semente, que é de uma das minhas batatas do ano passado. Nós a deixamos brotar no parapeito da janela, é o que chamamos. E estou colocando-a aqui. Na realidade, seria necessário mais composto para as batatas, pois o fundo dela quase tocava o papelão. Então, na verdade, eu preciso colocar outra camada de composto, mas espero que isso tenha dado uma ideia de como começar e as possibilidades. Você sabe que pode fazer principalmente o que deve e não deve fazer, e isso envolve sufocar as ervas daninhas e adicionar fertilidade. Então, 5 dias depois, mudei de ideia sobre como essa cama vai funcionar. É por isso que estamos filmando a sequência da montagem da cama. É tudo meio que em um processo, sabe? O que vou mostrar neste vídeo. Eu poderia ter feito o mesmo dia de fazer isso antes de plantar aqueles. Tenho algumas plantas prontas. Batatas, sementes de cenoura antes de plantar. Estou apenas fazendo uma verificação aqui para lesmas e caracóis. Esta é a minha minhoca no chão. E colocamos composto em cima para alimentar as minhocas. Isso é sim, realmente interessante. Felizmente, sim, olhe para isso. Isso estou tão intrigado pelas minhocas, o tipo de coisa que você encontra embaixo. Plástico preto. Pode não parecer muito, na verdade não é muito para uma lesma, né? Mas isso eu vou apenas jogar na grama alta. Porque quando você está plantando novas plantas, olha só isso. Ótimo. Colocamos um pouco de composto semi-pronto por cima, incluindo pedaços de papel, papelão e outros materiais. Nesse nível superficial é onde esses vermes estão vivendo. As minhocas ficam perto da superfície, comendo. Nós as alimentamos por cima durante um ano inteiro e obtemos composto de minhoca, que é usado nas plantas que estou colocando. Tenho uma seleção de plantas aqui. Esta definitivamente não é uma seleção de plantas para iniciantes, sabe? É o acúmulo de anos de prática de propagação. O que eu faço é cultivar mais plantas do que preciso, e muitas delas, na verdade, ainda não sobraram, mas algumas eu não vou precisar. Mas o que temos são coisas como nabos, alface, vou apenas dizer rapidamente nabos multissemeados, alface, todos prontos para plantar nesta fase. Uma mistura experimental de beterraba e cebolinha juntas, repolho para repolho precoce e amadurecimento em junho, ervilhas que podem ser para brotos ou para vagens, beterraba multissemeada e espinafre. Então eu vou fazer uma seleção tranquila e na verdade também tem algumas batatas aqui. Essas são batatas brotadas, quando você as coloca em uma janela para que recebam luz e os brotos não fiquem esticados, o que aconteceria se fossem deixadas em um saco. Essa é a razão para fazer isso, então essas estão prontas para serem plantadas no chão. Tenho algumas sementes de cenoura salvas em casa, vou resolver isso e retomaremos daqui a alguns minutos. Poucos dias atrás coloquei algumas composto caseiro em cima da última camada que vimos no último vídeo, e como foi há alguns dias e o tempo tem estado seco, você pode ver como esses torrões estão realmente bastante secos e não estão grudando nas minhas botas. Então isso é um bom sinal, você sabe, essa é uma superfície seca, é algo que queremos. Se estivesse encharcado o tempo todo, então teríamos apenas muitas lesmas e talvez outros problemas. Você pode ver que estou me afundando um pouco, mas não muito. Mas a razão pela qual estou fazendo isso é mais do que qualquer coisa para ter uma superfície lisa para colocar essas pequenas plantas e sementes e elas não vão meio que sumir sob torrões pendurados na superfície.
Então, eu planejei onde vou colocar as coisas. Vou explicar enquanto faço e por que o espaçamento. Plantando batata, não fazendo buraco sem cavar. Não vou descer até o papelão, mas mais do que a profundidade da batata, a batata vai estar mais ou menos ali no nível da superfície. Estou usando uma pá, como você pode ver, colocando aí, empurrando um pouco para baixo para ter um bom contato. Os brotos e as próprias batatas se desenvolvem ao redor da batata-mãe. E suas primeiras batatas precoces, Red Duke of York, o que significa que precoce significa que elas vão amadurecer cedo, e isso significa que não precisam de tanto espaço. Elas provavelmente começariam a morrer no início de junho, o que é normal e esperado para essas criaturas. Elas não necessitam de muito espaço. Você pode plantar outras coisas perto delas que talvez não vão durar tanto tempo, e isso é este espinafre. Espinafre semeado em múltiplos locais. Agora, hoje é 26 de março e está ficando claro neste clima, de qualquer maneira, para plantar espinafre. Você vê como essas plantas estão incrivelmente bem enraizadas, o que na verdade significa que elas vão sofrer um pouco de choque de transplante. Estou colocando bem fundo, como você vê, porque quero ter certeza de que a umidade permanece lá em volta das pequenas raízes. Isso pode ser um pouco profundo demais, e geralmente, se você não tem certeza sobre a profundidade do plantio, coloque-as um pouco mais fundo do que você poderia pensar, e isso, especialmente nesta época do ano, isso manterá a umidade bem preservada. Então esses espinafres vão produzir enquanto as batatas estão crescendo, mas também vão terminar antes que as batatas precisem de todo aquele espaço. Então essa é a ideia. Vou tirar o espinafre depois de 3 ou 4 boas colheitas. Talvez então as batatas preencham aquele espaço. Então temos algumas ervilhas. E ervilhas a qualquer momento você pode cultivar de tantas maneiras como plantas. As mudas aqui definitivamente colocando-as um pouco mais fundo, porque não importa se essas pequenas sementes de ervilha, porque são módulos bastante pequenos, eles subiram um pouco, eles podem estar subterrâneos se necessário. Este tipo não é muito crítico, mas se houver dúvida, coloque-os um pouco mais fundo. Acho que poderia ter feito esses buracos mais profundos. Na verdade, você pode ver que estou colocando-os bem próximos, porque as ervilhas geralmente têm uma linha com um pouco de distância de cada lado, mas as plantas reais nessa linha podem estar próximas uma da outra, e esta é uma variedade precoce de ervilha chamada Oscar. Então, novamente, não vai ser como em qualquer crescimento massivo, ou aqui por muito tempo. Pode terminar em um tempo semelhante ao do espinafre, então poderíamos adicionar algo mais. O próximo módulo de plantio consorciado foi um erro e um mal-entendido com a garota que estava ajudando, e acabamos colocando cebolinhas e beterrabas na mesma bandeja de módulo, e a princípio eu pensei, oh não, e então eu pensei, oh sim, isso pode ser interessante. Então um ou outro, ambos vão tentar ou amadurecer em o mesmo tipo de tempo, e nesse caso eles seriam ambos grandes juntos, e isso é mais competição do que você quer. Então o que eu vou procurar fazer quase certamente é colher a cebolinha pequena e depois deixar a beterraba continuar, mas veremos, eu nunca fiz isso antes, então todos nós vamos aprender algo com isso, e tudo o que resta para colocar aqui é alface. Estas são alfaces que semeamos há 5 semanas nas minhas bandejas de módulos. Você pode ver que se conseguir um bom composto, baseado nesse composto de minhoca, você pode entender por que não está funcionando. Eu coloquei a bandeja pequena na bandeja grande. Então essa é uma boa maneira de criar algumas plantas de alface, para quantas você possa querer. E aqui vão ter 6 alfaces atravessando essa cama. E isso que era um longo vermelho, porque isso é um Maravilha de Verona, você vê que eles são bastante diferentes, mas estou planejando colher todas elas. Essa é uma Lolorosa, que é uma de cor vermelha escura, vou colocar essa aí na verdade. E então eu quero uma Saragossa, que para ter certeza vou pegar desta bandeja, porque Saragossa e Maravilha de Verona parecem bastante semelhantes. Então essa é a Saragossa. E a Saragossa é incrível porque ela
Tem uma bela coloração bronzeada nela e eu acho que mais um cosletus seria bom. Estou pensando aqui em parte em ornamento. Essa seleção de formas e cores parece agradável. Quando parece agradável na cama, há chances de parecer agradável no prato ou na saladeira durante a refeição. O plantio final nesta extremidade é de nabos semeados em múltiplos do tipo Hakurai, Tokyo Cross, neste caso. E estes foram semeados há um tempo atrás, como final de fevereiro, um mês atrás. Não foram, desculpe. O que estou dizendo, eles são bastante recentes. Eles foram semeados há 2 semanas e meia, porque são realmente rápidos. E, novamente, é isso que eu quero que estes amadureçam antes da alface terminar. Há 5 nisso. Vou tirar um, pretendo ter 4 nabos em um monte que... Não mais. Caso contrário, eles ficam um pouco pequenos. E é isso. Então, isso está plantado. Agora vou colocar um pouco de água por cima, o único vegetal que não precisa de água. Neste estágio são as batatas, porque nesta época do ano você normalmente está plantando batatas quando há muita umidade no solo e você pode regar desta maneira bem diretamente na fileira e nas plantas, ou você pode regar todo o canteiro. Às vezes é melhor fazer isso, ainda mais precisamente do que estou fazendo. Se você estiver realmente preocupado com lesmas, se fosse esta época do ano passado, eu estaria realmente preocupado com lesmas. No ano passado tivemos muitas, mas este ano está mais tranquilo, com menos ocorrências. Provavelmente vou colocar uma cobertura de lã nessas e retornaremos em algumas semanas. Não sei quando eles cresceram um pouco, vamos ver como se saem.